Olá, boa tarde. Eu me chamo Marcelo Barbosa e hoje estamos aqui no segundo episódio do podcast o convidado de hoje é o William Barcelos. Boa tarde, William. Queria Boa que você tarde, falasse um Marcelo. pouquinho de você, se apresentasse aqui para a gente começar aquele bate-papo aí que todo mundo está curioso aí em saber. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. É uma honra estar presente aqui, né? No segundo, né? Abrindo as portas aí desse projeto novo. Meu nome é William Barcelos, eu sou nascido e criado no bairro de Cosmo, né? Ainda sou morador da Zona Oeste, sou bastante atuante lá na Zona Oeste. Sou servidor público, sou policial civil há 21 anos já. Bom tempo. Bastante tempo. Nós temos muitos projetos, né, sociais lá na região da Zona Oeste. Vim candidato na última eleição, mas realmente o nosso foco lá é o social, atender lá a população da Zona Oeste. Então, William, eu vejo que você tem um projeto social lá em Cosmo, voltado ao lado das crianças. Fale um pouco, eu acho que é a parte de luta, né? Como é que você inseriu, como é que foi o início, o que te motivou a fazer isso e o porquê disso aí? É uma história bem bacana, né? Porque como morador de Cosmo, nascido e criado em Cosmo, como eu falei, a gente viu de perto, eu senti de perto as dificuldades de uma criança local, né? Minha mãe é professora primária, aposentada, é viva, graças a Deus, mas sacrificou muito para criar, né? Eu e minha irmã e eu. E eu vi essa dificuldade. Graças a Deus eu consegui evoluir, a gente, né, consegui estudar, fiz nível superior, sou servidor público, também sou empresário, eu antes até de ser policial eu Já era empreendedor. Já era empreendedor já, né, já tive farmácia, Pô, legal. tive Dando loja esse de jeito, internet. Né? E já fui professor também, dei aula, coordenei mesmo? colégio, já fui diretor de colégio, diretor e Que matéria administrador você de colégio. lecionava? Então, eu comecei com informática, na época do técnico em informática. Aí foi ali que eu abri a primeira porta e a gente foi abrindo portas dentro de colégio. Eu fui me envolvendo mais, comecei a trabalhar de administração do colégio, virei diretor e administrador de uma rede particular. Professor particular, né? Isso antes de ser policial. Eu já administrava um colégio particular. E tudo isso, né, fez com que a gente visse muito de perto os problemas da Então tu já tinha esse trabalho com criança, só que no setor privado? Sim, sim. Mas eu acho que quando eu me tornei policial, né, lá em 2001... Muito tempo já, hein? Eu acho que isso aí que foi... Porque a gente acaba vendo muita violência, né? E como policial você acaba atuando no remédio do problema, né? Mas na fase final, né? No remédio do problema, na fase final. Não no que se refere à preparação, à prevenção, né? Eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu acho que nesses sociais que a gente acaba fazendo, é uma forma de tentar prevenir. Nós costumamos falar no nosso grupo lá, que a ideia é, óbvio, formar atletas, né, nos projetos de esporte. Mas se caso nós não conseguimos formar um atleta, formar um cidadão, porque você pode ali você dá direção, você qualifica. Eu tenho uma sobrinha de 11 anos que faz parte de um dos projetos. Muito legal. E o comportamento dela mudou. A minha irmã, a minha mãe, que é a avó da criança, ela fala que o comportamento mudou depois que ela começou a se envolver, já tem fruto já. E sobre os projetos, você acabou perguntando, eu não concluí. Nós temos vários projetos. Hoje, a base principal é no Cosmos, no Clube do Cosmos. Mas nós estou até com a camisa do clube, né? O clube que fez 90, vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas a base principal é lá, nós temos projetos para crianças, adolescentes, temos de judô, de jiu-jitsu, capoeira, temos bombeiro mirim também. Tu sabe quantas crianças tu já tem no seu projeto envolvidas? Então, já assim, bombeiro então gira muitas crianças, né? Às vezes fica uma fase que enche um pouco, às vezes esvazia um pouco, mas nós atendemos cerca de 300 crianças. Caramba, então, acho que abrange, passa um pouco de Cosmos, não passa não, porque é isso que eu ia falar, além de Cosmos, nós temos em Nova Jersey. Começamos fazendo Cesarão, mas tivemos que suspender por falta de recursos. Começamos agora uma parceria em Uaíba. Mas em algum clube ou espaço físico? Não, era um outro... assim, o que a gente busca também? Ninguém faz nada sozinho, né? Claro. Eu, William Barcelos, sozinho não sou ninguém. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam. Quero agradecer a todos eles, inclusive. Se eu fosse citar nome, vou citar nome de um monte de gente. Mas quero agradecer a cada um de vocês que está aí nos ajudando. E esses projetos, a gente visa o quê? Agregar pessoas, né? Por exemplo, eu tenho o nosso projeto que funciona no Cosmos, em Paciência. Aí tem outra pessoa que tem um projeto parecido em Uaíba. Mas às vezes o projeto falta alguma coisa. Então nós nos aproximamos e fazemos o projeto crescer. Porque juntos você consegue fazer mais coisas, né? Então essa é a ideia principal. A gente vem procurando parceiros
e vem trabalhando em cima de projetos que já funcionam. Porque às vezes um cara sozinho tá lá, porque ele gosta, porque ele tem coração, ele vem se doando para fazer alguma coisa, né? Mas acaba faltando recurso. Exatamente. E aí, às vezes, eu já tenho um grupo de pessoas que pode ajudar o projeto dele. Ah, que legal. Interessante. E é um grupo que nós já montamos. E às vezes ele falta tatame, eu tenho o tatame, por exemplo, a gente chega lá e faz esse agregado para amplificar o projeto dele. Ué, e o pai dessas crianças, quando para conversar com o William mesmo? Poxa, William, muito obrigado, meu filho... Então, o foco, eu acho que o sucesso do projeto é esse. Os responsáveis, os pais. Quero parabenizá-los também, porque é muito legal a dedicação e o envolvimento deles. Porque se o projeto tivesse só a criança, se o pai chegasse, deixasse a criança lá e fosse para o bar beber, muitos às vezes fazem isso, né? Ele não acompanharia, não participaria, não entenderia o que o filho dele está fazendo e seria um projeto solto. Quando você tem um pai que se envolve, você motiva a criança. É a grande maioria dos pais são assim, tu acha? A gente cobra muito isso. Participação. Tanto é que nos projetos lá, teve agora, o Dia das Mães. Eu nem podia ir por causa do meu trabalho, eu fiquei preso ao trabalho, mas teve uma confraternização do Dia das Mães, para que as mães estivessem lá. Porque a gente sempre faz atividade que os pais possam participar. Está envolvido junto os pais. Porque os pais juntos você consegue fortalecer o projeto. Quer ver uma outra coisa interessante? Eu fiz uma palestra agora dentro do projeto, deve ter, acho que cerca de um mês mais ou menos, sobre a questão da violência nas escolas, que é uma coisa que vem tá na moda, bastante, digamos assim, né? Virou moda. E eu falei, não só com as crianças, não, são com os pais e com seus responsáveis. Ambos sofrem. E aí foi muito bacana a participação das crianças, dos pais, que presenciaram, acompanharam, fizeram perguntas também. Então, assim, eu acho que essa junção, essa parceria que vem tornando o projeto bem forte. Então, William, quando o teu projeto não há cobrança de mensalidade, né? Desculpa, Titi, só para retificar uma coisa, não é meu projeto. O projeto, eu sempre falo que que você dirige. É de um monte de gente que me ajuda, porque seria muito injusto da minha parte falar o projeto do William Barcelos, porque não é meu. Eu sou um elo ali, claro, posso ser o elo principal, até posso ser. Mas tem muita gente que faz isso funcionar. Não, legal. Então, esse projeto não arrecada a mensalidade das crianças, né? E tu vê muita criança em situação bem precária, né? Sim. E como é que o coração fica aí no final do mês? Ou tu vê aquela cena ali? Porque às vezes a criança tá ali, ela vai ali participar da luta, fazer a luta, qualquer outra atividade, mas tu vê que aquela criança tem uma necessidade maior, até dentro de casa com os pais, necessidade até alimentar. Vocês chegam a um ponto de se esticar o braço para fazer alguma coisa, para trazer... Então, o nosso projeto, ele não se resume às atividades esportivas, disciplinares. Na verdade, ele tenta ajudar a família. Como que é feito isso? Da forma que a gente pode fazer. Nem sempre é feito o ideal, mas, por exemplo, tivemos a época da pandemia, né? O ápice da pandemia. 2019. Aí nós começamos através das redes sociais, né? Pedir doações de alimentos. Como a gente conhece muita gente, alguns empresários, conseguimos tocar no coração de muita gente, conseguimos doações de alimentos que tornaram-se possível, até o Cleiton ele sabe a numeração melhor, mas eu acho que foram 600 e alguma coisa, 600 e poucas cestas básicas foram doadas. Mas cestas que foram montadas com os alimentos. Entendi. Eu lembro que eu botei a sede lá, o Clube do Cosmos, e chegavam caminhões lá com alimentos. E é bom narrar, é muito legal narrar, não só o caminhão que chegava com alimentos, mas às vezes de uma família, uma senhora, eu recebi isso em mãos. Olha só, eu não tenho muito não, também estou desempregado. Caramba. Mas eu tenho esse quilo de arroz aqui. Eles deixavam um quilo de arroz lá, entendeu? Então, assim, a participação das pessoas, algumas que estavam passando pelas mesmas dificuldades, mas acabaram se doar e acaba se envolvendo quem está ali na redondeza ali, né? E você consegue fazer isso com a credibilidade, né? Porque quando a pessoa olha para você e vê credibilidade no que você faz, eu acho que impulsiona muito as ações. As pessoas veem que ali, direcionando para aquele caminho ali, ela tem a certeza que famílias vão ser atendidas. Por falar em credibilidade, eu acho que isso acabou levando você a vir concorrer a cargo de deputado estadual nas últimas eleições. E tu foi bem votado, né? 4 mil alguma coisa. Foram 4.200 votos. Foi uma experiência nova, mas eu sempre gostei de política.
Na verdade, eu viria candidato em 2010, salvo engano, mas aí minha família não aprovou muito, eu tive cobrança, e aí eu acabei desistindo, né? Porque assim, a política não é algo que eu tenho, eu sou, é uma coisa que foi natural, né? Eu não dependo da política, a gente já faz Não as quer coisas... tirar como um ganha-pão aquilo ali, tu quer porque... trazer como solução a política. Inclusive quero deixar aqui até um aviso aí, né? Governo estadual, municipal, né, federal, porque nós não temos recursos, os projetos eles funcionam lá, mas a Secretaria de Esporte, por exemplo, não nos ajuda com nada. Que isso. Nós temos no futebol do Clube do Cosmo também, vai jogar fora agora sábado. O aluguel do ônibus para levar os jovens, porque eu não falei do futebol, mas nós temos lá o futebol que é federado e joga competições, e foi R$ 700 o aluguel. Nenhuma ONG, ninguém ajudando, Ninguém nada, ajuda. Aí nada. vendemos camisas aqui, ó, do Clube do Cosmos, para ajudar na festa, para ajudar a pagar. Às vezes o clube é alugado para um evento, esse dinheiro do aluguel ele é convertido para o próprio clube e para atividades que são feitas no clube. Então, assim, o judô, o jiu-jitsu, a capoeira, o futebol, a gente não tem, né, não tem ajuda. Tu tocou num ponto que é interessante. Tu que é policial, tu com certeza tu roda mais o Rio do que muita gente, né? As comunidades da Zona Sul, eu vejo que elas, embora as crianças lá tenham dificuldade, como em qualquer outra comunidade, mas eu vejo que ele tem muita ONG inseridas nessas comunidades. Até mesmo o governo também, seja na esfera municipal, estadual ou federal, acabam participando nessas comunidades da Zona Sul. Porque nas comunidades assim da Zona Oeste, Baixada, tu não vê tanto essa participação dessas ONGs assim, ou de parte do governo mesmo? Marcelo, muito bacana você tocar nesse ponto, porque a gente fala isso toda hora lá. É óbvio que pobre, a pessoa que tem dificuldade, a pessoa que precisa de ajuda, ela precisa de ajuda em qualquer lugar do mundo. Não, lógico, claro. Né, do mundo. Mas nós costumamos dizer o seguinte, que o pobre da Zona Oeste, ele é mais pobre do que o da Zona Sul, porque você vê muitas ONGs, como você disse, muitas instituições, a própria mídia, a imprensa, de uma forma geral, também. Eles direcionam muitas coisas para outras comunidades em regiões do Rio. Mas a Zona Oeste, ela é muito esquecida. Quer ver uma coisa que eu bato muito nisso quando eu falo da Zona Oeste? Campo Grande é o bairro mais populoso do Brasil. Né? Para pensar quantos artistas, jogadores de futebol, né, atletas, celebridades, quantas pessoas saem de Campo Grande. Tem alguns nomes, né, que acabam saindo, mas proporcionalmente falando, deveriam ser muito mais nomes, muito mais pessoas. Aí tem muita gente talentosa. Sim, só que falta o quê? Eu, por exemplo, eu ajudei eu me envolvo com um monte de coisa, inclusive com música, né? Eu ajudei alguns músicos, né? Eu tenho alguns amigos que são músicos, são super talentosos, mas às vezes falta, né, incentivo. Eu passei por isso, talvez por isso que eu direciono para a molecada. Eu, quando morava em Cosmo lá, criança, eu já fiz jiu-jitsu, já fiz judô, já fiz karatê, taekwondo, tudo, muay thai, luta livre eu fiz um pouco, mas eu fazia como dava para fazer. O jiu-jitsu, por exemplo, boa parte do jiu-jitsu que eu fiz foi no centro esportivo. Tá. Aí eu morava em Cosmos, eu adolescente. Distante, hein? Para sair de Cosmos para ir pro centro esportivo, né? Era complicado. Eu era adolescente. Então, assim, falta... Minha mãe, coitada, minha mãe trabalhando muito, minha mãe não conseguia, né, me dar Ela me estimulava, é óbvio, mas não suporte, talvez, né? É custoso, acaba sendo custoso, não é próximo. Então você acaba não dando continuidade, muitas das vezes, às coisas. Porque, na verdade, a região de Campo Grande, o centro ali é até bem, mais ou menos assistido por clube, essas coisas assim. Mas já na zona mais periférica, vou te falar como o bairro de Palmares, Manguariba, Conjunto Campinho, aquelas redondezas ali, já não são tanto, né? O poder econômico mesmo se concentra ali no centro de Campo Grande e as coisas acontecem por ali. E a gente vê isso, né? Voltar àquele assunto ali daquela pergunta que eu tinha feito anterior, porque na Zona Sul tem mais ONG, né, nas comunidades, e ali não. Será porque lá dá voto e ele não tem tanto voto? Rapaz, ou lá da mídia? Campo Grande, na verdade, é o lugar que tem mais dá voto. Se você pegar a Zona Oeste, o extremo Zona Oeste, costumamos chamar, que é ali, vamos botar de Bangu a Santa Cruz, né, Sepetiba, aquela área toda ali, provavelmente nós temos ali 50% do eleitorado do município do Rio de Janeiro. É provável, sim. Então, se você tem 50% do eleitorado do município do Rio de Janeiro, você elege um prefeito. Todo mundo quer voto em Campo Grande, isso é certo. Será que é feito o necessário para isso? Será que o investimento é o suficiente?
Se formos entrar em assunto de política, já que você entrou um pouco, né? Porque às vezes política é um pouco Não, pesado. fala muito ligado ao social É também. muito pesado, né? Mas assim, vale a pena a gente falar nisso para a população E é necessário. acordar. E eu não estou falando aqui porque eu vim candidato, não estou nem aí para isso. Eu falo para as pessoas, não precisa votar em mim, quer votar em mim, não vote. Mas pelo menos tenta entender o seu voto. Porque quando eu vim candidato, eu acho que eu nem respondi isso. Quando eu vim candidato, a ideia de vir candidato, ela veio para ter forças para fazer mais. Né? Eu acho que você consegue atrair mais coisas na política. Boa resposta. Dentro ter da força região, para fazer mais. Para fazer mais. Não é para é para ter forças para fazer mais mesmo. Eu poderia não me envolver com isso. Hoje eu sou uma pessoa realizada, não sou rico, longe disso. Mas é feliz. Mas sou feliz, eu conquistei muita coisa, graças a Deus. Trabalhei muito, mas fui abençoado também bastante. Continuo trabalhando. Mas eu acho que eu posso fazer mais. Eu acho que eu preciso fazer mais para as pessoas da região. Porque eu tive ajuda. Eu me esforcei muito, mas teve alguém que estendeu a mão para mim. Então, eu tenho que estender a mão para outras pessoas também. E em cima disso, aí falando da política, eu costumo dizer o seguinte, o político, ele não quer que a região talvez funcione bem. Interessante isso mesmo. Porque se funcionar bem, ele quer que aquela rua fique esburacada para que ele possa vir na véspera da eleição e tapar aquele buraco ali. E você vai falar assim, caramba, lá, ele é bom. O Joãozinho é bom. Ele tapou o buraco. Agora, se tudo funcionar de forma perfeita, ele não vai conseguir impactar a população de uma forma que ele gostaria de impactar. Infelizmente, a população não consegue entender isso ainda. A gente costuma... Eu em bate-papos que eu faço, é aquela velha história o seguinte, ele poderia te ensinar a pescar. Mas ele prefere continuar te dando peixe ali para que você fique dependente dele. Daquela ação ali. E todo ano eleitoral, a gente que mora pelaquela redondeza ali é sempre a mesma coisa. Aí vai lá, troca a iluminação de um poste, capeamento no asfalto que depois de 6 meses salta, que não traz solução nenhuma. Mas a população precisa entender que essas esmolas, eu chamo de esmola isso, é muito pouco. Você não pode ficar aceitando mais esmola. Campo Grande, a Zona Oeste, de forma geral, tem que ser reconhecida pelo tamanho que tem. E eu não quero aqui excluir nenhum bairro do Rio de Janeiro, não. Não, claro. Né? Porque proporcionalmente a região é muito esquecida. Campo Grande é uma região é o maior bairro do país, né? Salvo engano, só tem aquele hospital ali no centro ali, o Rocha Faria, para 300 e poucas mil pessoas. E tem bairros bem menores. 300 e poucas mil pessoas, não. 324 mil pessoas. Isso foi no censo de 2010, né? Agora ainda não tem resposta, desse Deve ter umas 500 mil pessoas. É muita gente morando e pouca infraestrutura. Você da região, se você parar para pensar, olha quantos condomínios foram criados nos Na verdade, é até uma redundância falar isso agora. Campo Grande cresceu para cima. Porque teve muito condomínio da Minha Casa Minha Vida, não sei se é porque tinha muito terreno em Campo Grande, e acabou ficando por ali. E o serviço, transporte é péssimo em Campo Grande. Tu vê o pessoal vindo de BRT aqui para Barra para vir trabalhar, buscar o pão, é massacrado. Tudo é muito ruim em Campo Grande. William, tu tava falando da parte política que você tentou se envolver, mas você não deu sequência nela. Caso eleito, assim, eu fui eleito, eu iria fazer isso. Qual era o teu grande... O que tem no teu coração? Então, só você falou que não deu continuidade. Não, a política eu acho que está em todo mundo. Todo mundo faz política todo dia. Nós precisamos muito da política. É óbvio, a política às vezes é explorada de forma ruim. Mas você faz política no dia a dia sempre. Sempre. E eu comecei a entender isso. Talvez por isso que eu comecei a me envolver mais com a política. Eu não tenho uma tara na política, eu não tenho ganância em política. Eu tenho uma vontade... mas tu sabe que ali é o caminho para a realização social. E pretendo dar continuidade a isso. Mas foi até legal, porque quando os projetos, né, todos os projetos andando, funcionando, muita gente achava que a gente estava fazendo por política. Eu falei, não, cara, eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero. Minha maior vitória é conseguir pegar uma família e mudar um pouco aquela realidade. Eu não pretendo mudar o mundo. Né? Mas você muda uma família, você já está fazendo alguma coisa. Muita coisa. Então, assim, essa é a ideia principal. E assim a gente vem tentando fazer, vem tentando trabalhar. E com a política, eu acho que é muito possível a gente conseguir fazer muito mais coisas assim.
Deixa o nosso nobre amigo. Opa, boa tarde. Boa tarde. Chegou aqui bem? Agora no momento, Giovanni Janeiro. Quase que eu não chego. Deu tempo. William, esse aqui é o Giovanni Janeiro. Tudo bem, Giovanni? Companheiro de bate-papo aqui. A gente tava já no bate-papo aqui. Tava esperando tu chegar aí pra dar sequência aí. E aproveitar o ensejo aqui que o William tava falando da parte dele da política e também como cidadão. Voltar a falar aquela parte de Cosmo. Tu queria falar do clube de Cosmo. Assim, o clube do Cosmos, rapaz, eu fui... Imagina, o moleque ali dentro tava vendo o clube se acabar. O clube, eu até tô com a camisa dele aqui, ele fez 93 anos agora, 1º de maio. 93 isso que eu anos. até te perguntar, que eu vi no podcast que você participou. Isso. Que você disse que tinha 91 no dia, Naquela né? época. Naquela época. Ele acabou de fazer 93 anos. É já quase um centenário mesmo? já. Eu não sabia disso não, cara. Como é que pode? E é muito legal, rapaz. Eu me emociono. Nós fizemos, né? Os 93 anos do clube, né? 1º de maio é tradicional. Uhum. O clube sempre teve a festa, né? Dele. E alguns anos já atrás, o clube vinha num ritmo, infelizmente, de decadência. Né? Decadência mesmo. Está praticamente fechado, não funcionava. O clube tem um presidente, tem os diretores. E eu comecei a fazer um trabalho com as crianças ali. Mas como é que foi tua chegada lá? O negócio estava lá parado lá? Então, o clube estava parado, imundo, todo feio. E eu só falei com o presidente, né? E falei do projeto que eu tinha com as crianças. Só pediu para mim fazer um projetinho ali, treinar as crianças, dia de semana à noite ali. E o clube não tinha nem energia. Eita, cara. Porque tinha não sei quantas contas, né? Em atrás. E aí sim começamos o projeto com as crianças, de uma forma, né, bem devagar. E a coisa foi crescendo. Aí o Carlinho e o Jorge, né, o presidente e o vice-presidente, me chamaram pro William. Você é o cara. Você é o cara. Até é estranho eu falar isso, né? Mas eles enxergaram em mim uma pessoa que poderia alavancar o clube novamente, né? Eles viram o que estava sendo feito ali. E eu, no primeiro momento, eu fiquei com receio, né? Tamanha responsabilidade. Para você, eu sou meio chato com as coisas. Para fazer, eu gosto de fazer bem feito. Se para fazer mais ou menos, eu tenho muito receio de começar uma coisa. Tem que ser assim, né, cara? Eu sei como o meu tempo é, né? A gente tava batendo papo sobre o tempo, você viu como foi a dificuldade de nós estarmos aqui juntos hoje, porque eu tenho muita responsabilidade com muita coisa. Eu acabo me tornando responsável por muita coisa, pelas coisas que eu faço. Então eu acabei no primeiro momento não aceitando, eu fiquei, né, meio com o pé atrás. Eu falei, calma aí, deixa eu... Isso foi em que ano mesmo? Desculpa. Isso foi em 2019, eu acho. 2019, acho que foi 2019. Ou 2018, agora você me pegou. Eu acho que 2018 foi a conversa, acho que 2019 foi quando eu aceitei. Eu acho que foi isso. E aí eu acabei aceitando, conversamos, aí o que foi feito? Eu me tornei presidente de honra do clube. Legal. Então. Né, porque o estatuto não permite, né, que eu possa ser presidente, porque a eleição vai ser agora. E me tornei diretor social do clube também. Né, mais simbólico, na verdade, do que outra coisa. E começamos a trabalhar igual loucos. Mostramos para a população que é muito envolvida emocionalmente com o clube a importância daquilo. E fomos tocando no emocional de todo mundo. E com isso, por exemplo, conseguimos doação de 28 latas de tinta, né? Aquelas latas que custam... Sei, de 18 litros. Acho que custavam R$570 cada uma. Conseguimos doação de 28 latas daquela. Pintamos o clube todo com a ajuda de pessoas que colaboraram, se doaram lá para pintar. O Sérgio, o Cal lá, que ajudaram. Essa hora pode falar mesmo, o pessoal que mete a mão pode... Mas às vezes não gosto de falar que é muita gente ajudando. Aí pintamos o clube todo, vimos a situação da energia, pagamos as contas, financiamos outros, estamos pagando ainda. Hoje o clube está regularizado direitinho, as contas são pagas. Vimos a situação do CNPJ, estava inativo, conseguimos resolver o problema do CNPJ. O clube é um clube de futebol. Conseguimos resolver a questão junto à federação. O clube é federado. Pô, que bacana, cara. Muitos não são federados, ele é federado. Que bacana. Regularizamos e competiu aí. Todo ano a gente joga. Começamos a competição agora. A gente passa por ali, não dá nada por ali. O clube... E aí jogamos a competição. O Sub-17, montamos um time Sub-17. Ele está jogando mais esse ano a competição da Federação de Futebol. E aí o bacana que eu ia falar do emocional é que você faz a festa de 93 anos, como foi feita agora, e você vê as pessoas com mais idade, pessoas de 80 e poucos anos, que jogaram no Clube do Cosmos. Nós temos aqui, talvez muitos não saibam, mas nós temos aqui o Zeca do trombone,
que é um músico bem conhecido, é de Campo Grande, mas ele é conhecido mundialmente, ele, né? Ele já cantou, é um cara bem... Ele foi goleiro do Clube do Cosmos. É mesmo, cara? Fazia nem ideia disso. Zeca do Trombone, um abraço, Zeca do Trombone. Ele é morador da Redondeza? É, de Campo Grande. E ele agarrou no Clube do Cosmos. Muita gente não sabe, eu tive o prazer do ano passado, porque nós estamos tentando corrigir alguns erros, né? De pessoas que foram importantes para o clube e não receberam nenhum tipo de homenagem. Então nós entregamos para ele lá. Não tem nenhum arquivo não? Aquelas fotos antigas? Tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa. E o Zeca Ultraman, ele recebeu o sócio benemérito, né? Um título de sócio benemérito no ano passado. Eu mesmo entreguei, tive o prazer de entregar em mãos para ele. Poxa, que interessante. Agora, pra você ver. Agora, só para me entender, eu cheguei atrasado, agora peguei o bonde andando. Não, mas dá em tempo. Você tem um projeto social lá em Cosmo, né? Sim. E as coisas acontecem, né? São realizadas na sede do Cosmo. O Cosmo é mais uma tarefa que você assumiu? Então, o Clube do Cosmos também tem ações no Clube do Cosmos. Mas nós temos na Nova Jersey, temos até a exclusividade agora, devemos começar nos Jesuítas. Tá? Mas aonde, Jesuítas? Então, o local não foi definido. Eu digo assim porque eu consegui um parceiro para ajudar. E aí, tendo esse parceiro para ajudar, com alguns custos, a gente vai para o segundo passo, agora é achar o local, né? Mas é bem capaz de a gente conseguir implementar lá uma atividade nos Jesuítas. Então, assim... Esse ano ainda? Esse ano. O Clube do Cosmos, na verdade, ele começou, a história começou com um projeto que eu comecei a fazer no clube, e aí acabou que houve o convite dos diretores para que eu pudesse não tomar frente, é uma palavra muito forte, mas me tornar um grande responsável ali junto com eles para fazer o clube voltar a caminhar. E a gente conseguiu fazer isso. E é muito bacana porque, como eu falei, mexe com o emocional demais. E eu, como garoto, né, lá em Cosmos, quando eu era garoto, eu vivia no Clube do Cosmos. Tinha muito pagode ali, né? Não só, mas futebol, eu ia pra lá assistir jogos. Cheguei a jogar, joguei no tinha um campeonato antigamente. Joguei pelada no Clube do Cosmos. Acompanhei jogos oficiais que estiveram lá. Eventos, né? Imagina, um moleque lá em Cosmos, adolescente. Não tinha opção nenhuma de lazer. Aí tinha lá um baile no Clube do Cosmos, eu ia pro baile. Meus domingos... ele movimentava mesmo, bastante. Sim. Então, pra mim foi muito triste quando eu achei que o clube fosse fechar, porque o que todo mundo achava é que o Clube do Cosmos ia virar um Luso City, que se tornou vários prédios, né? Virou um condomínio. Virou um condomínio ali. Então, esse era a ideia que muitos já tinham pro Clube do Cosmos. A gente conseguiu mudar isso, graças à ajuda de muita gente. E se você vê a emoção das pessoas que participam lá... é muito importante, né, a ação de vocês lá, e ao mesmo tempo é bastante assim... triste, porque se tivesse deixado acabar, porque ontem eu tive no CREIB de Padre Miguel, que é mais ou menos a mesma situação do Cosmos, né? E tá abandonado, cara. Abandonado, chega a dar pena. Um espaço tão legal, tão antigo, tão tradicional daquela comunidade lá, e você vê jogado, cara. Ninguém, assim... Infelizmente são muitos espaços no Rio de Janeiro assim, né? Infelizmente. Você vê muita coisa abandonada. E assim, não é fácil não. Fazer aquilo funcionar... Não, imagino. É difícil, é estressante, é desgastante. Mas isso é verdade sim, mas hoje em dia, pelo que eu vejo muito, a juventude veio trocando algumas coisas assim. Ela não tá tanto na rua, mas soltando pipa e jogando bola. Ela tá mais agarrada no celular, tá num mundo mais virtual. Aí você não consegue tirar essa criança, esse adolescente, seja lá o que for, para estar ali fazendo atividade física, né? Eles estão mais atentos a isso aqui. A jogos. Hoje em dia a juventude é mais virtual. Aí acaba deixando potencializando esses espaços mais obsoletos ainda. Lógico, o poder público também tem um pouquinho da tua culpa, né? Ele podia chegar ali e impulsionar, né? Fazer jogos regionais, seja lá o que for, para poder movimentar aquele espaço ali. Também não tem interesse. Aí vai aparecer um cara como o William, que vai meter a mão naquilo ali, com a raça no peito, vai arrumar um ou outro parceiro, como os patrocínios, né? Ali, e vão conseguir. Não é nada. Tu é o cara que faz a diferença. William, tu tava falando daquela parte lá que eu achei até interessante da política, né? Que tu falou que não vai mudar em nada a tua vida, que tu é um cara realizado, né? Mas tu teria vontade de fazer, tu não chegou a responder,
algo que impactasse mais do que tu já faz? Ah, sim, desculpa, né? Começa a falar uma coisa e entra outra. É assim, mudar até vai, né? Não tem como eu falar que se, né, você se eleger um político, você vai mudar. Que eu não tenho a ganância nisso, né? Eu me sinto realizado com a minha profissão, com as coisas que eu faço. Mas eu acho que impactaria muito. Não é promessa de campanha, né? Porque não, estou fazendo campanha. Tá até longe, não tem nem ano eleitoral. Não sei nem se eu vou vir candidato, né? Eu não tenho nem essa visão ainda se virei ou não na próxima eleição candidato. Mas eu quero dizer o seguinte, você... o que o político precisa? O político é o representante do povo. Claro. Ele precisa ouvir a população. Então, você está próximo do povo. Né? Você tem que saber entender os problemas. Não adianta você não estar ali no meio, porque os políticos, a maioria, alguns, né, da Zona Oeste, eles não andam na região. Não sei se por medo, mas não conhecem as demandas. Eles demoram mais. Não conhecem as demandas. Talvez façam isso na época de campanha, mas não conhecem as demandas. Você, quando eu né, como candidato, caramba, eu sempre ando muito no meio da população. Circulou bastante? Muito, assim, não como eu queria. Por conta de outros compromissos, eu não consegui fazer tudo o que eu queria fazer. Mas eu sou um cara de muito fácil acesso. Se o cara fala, William, me dá teu número, eu dou. Meu telefone é uma loucura. Porque eu dou meu número para todo mundo. Eu não, o meu trabalho como policial, às vezes vítimas, partes vão lá, eu dou meu telefone pessoal. Eu falo, não, pode me ligar. Fez mais uma amizade. Eu já ajudo. Que, aliás, deveria ser assim, né, cara? Afinal de contas, é uma pessoa pública, verdade, é um servidor cargo público, né? público. Sim, mas assim, tu dá teu telefone pessoal é complicado. Não, eu sei. Porque as pessoas também te ligam às vezes de madrugada. Porque o gato subiu no telhado. Né? Mas, por exemplo, a pessoa, eu vejo naquela pessoa um medo, por exemplo. Já aconteceu de eu prender uma pessoa porque a vítima me ligou, pô, ele tá aqui, vai eu pegar e ir lá e prender o cara. Então você acaba passando. Então eu sou um cara de muito fácil acesso. E na política, eu fazendo campanha, eu fui assim. Então as pessoas me procuravam muito com demandas assim, chegavam a ser absurdas, de tantas demandas que tem na região. Eu não pretendo ser o salvador da pátria, como eu já falei, né? Mas se você consegue fazer um pouco mais, se você consegue estar no meio da população, e eu falo o seguinte, você tem uma demanda. Eu posso não conseguir resolver o seu problema, mas eu tenho a obrigação de correr atrás para buscar uma solução. A solução, às vezes, vai depender de uma série de fatores. Mas eu acho que eu tenho a obrigação de tentar resolver. Claro. Né? Ainda mais de ouvir. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Muitas vezes é assim mesmo. Então, assim, eu conheço os problemas da região. Foi boa experiência? Foi boa porque eu gosto disso. Foi desgastante demais. É mesmo? Foi muito desgastante. Foi muito desgastante. Foi mental, algo fisicamente? Te consome muito. É mesmo? Te consome muito porque a população está viciada com uma política, às vezes, até ruim. É esse que é o problema. Né? Então elas enxergam em você... As pessoas enxergavam você, o cara... Pô, aquele cara tem dinheiro, vou lhe pedir... Infelizmente, tem pessoas que olham com esses olhos... Até por causa desse fácil acesso que você mencionou aí, né? Aí as pessoas... assim, não é que confundem. É porque todo mundo tem suas necessidades, né? A verdade é essa. Então, às vezes, a pessoa vai na tua porta, né? Vai te aborda na rua, no momento que você está até com a sua família, esse tipo de coisa, né? Para pedir para que você consiga um emprego, para você consiga uma cirurgia, esse tipo de coisa. Dinheiro, a gente sabe que também funciona. Né? Então, acaba, de certa forma, mexendo um pouco com a privacidade, né? Com a tua intimidade, né? Mas, ao mesmo tempo, também foi muito marcante pela quantidade de pessoas que me ajudaram e se envolveram, se doaram com isso. A chance de você tá conhecendo pessoas por ângulos diferentes, né, de forma diferente, tá ouvindo, tá ajudando, podia ajudar muita gente, ajuda até hoje. Mas assim, esquece política. Você consegue ser, às vezes, mecanismos para poder fazer um pouco mais. Isso é bacana, Bessa, cara. A política é só consequência. Ajudar, né, cara? A verdade é essa. Você poder ter a possibilidade de ajudar, independente de política, né? Sim, sim. É muito gratificante. Até eu falei, às vezes eu não gosto de falar de política, porque política é consequência. Eu não sou político. Isso. Entendeu? Eu vim candidato só. Mas, assim, a política foi consequência... eu me candidatei. Mas, na verdade, tu veio não uma coisa muito particular. Eu acho que tu foi mais impulsionado pelo que tu já fazia ali, né? Sim, eu gosto. Eu sou um cara maluco mesmo, né? Eu gosto de política. Não vou negar, eu adoro política. Por isso que eu me envolvi.
Mas assim, eu sempre via a política como uma consequência. Eu falo até para as pessoas que estão comigo lá, eu falo assim, ó, na minha empresa, quando eu tinha minha empresa com meus funcionários, né, meu comércio, eu falava assim para eles, ó, não foquem no dinheiro, vamos focar no resultado. O dinheiro vai ser consequência. Se você foca no dinheiro, quando o dinheiro não vem, você não se sente motivado A seguir. E nem sempre vai ter dinheiro, né? Então vamos focar o dinheiro vai ser consequência do trabalho. Vamos focar no trabalho, no resultado. E acabava funcionando bem isso. A gente conseguia fazer as pessoas enxergarem a importância do que... Porque se você focar em dinheiro, é óbvio, todo mundo precisa de dinheiro. Né? A gente não estaria aqui se não tivesse... Vai ser hipocrisia. Mas você não pode focar só no dinheiro, né, cara? Você tem que focar, às vezes, num trabalho que vai chegar no resultado. A gente, você veio de Cosmo, eu venho do Campinho, Marcelo veio lá do Beco e tal, são comunidades próximas. Eu acho assim, que a gente que já tem, graças a Deus, né, uma profissão, né, que você pode se segurar nessa profissão e tal. Acho que a gente que vem dessa região, a gente vê política de outra forma, né? Não que a gente seja melhor ou pior, mas assim, o que a gente já viveu na nossa vida, na nossa trajetória, torna a gente, faz a gente ficar com um olhar diferente sobre a política, porque você está falando isso tudo aí, você vê de política, de política, né, comunitária, que não deixa de ser política, né? Nós também vemos, nós tínhamos também um projeto social lá no Conjunto Campinho e tal. Então a gente tem um olhar diferente, né? A gente não está naquela questão que a gente vê, infelizmente, em muitos casos, exclusivamente do dinheiro, do poder, da ascensão, essa coisa toda. Acho que a gente que vem um pouco, né, lá da comunidade carente, que não deixa de ser, né, a gente tem uma visão um pouquinho diferente. E aí por isso que a gente acaba trilhando um caminho diferente dentro da política de modo geral, né? Uma coisa até, não, só uma colocação que você acabou falando de política, a gente está batendo nessa tecla. Eu vou até reforçar o que eu já falei isso, eu falava isso antes. Eu vim candidato, né, na última eleição, mas eu não... Todos os projetos que a gente desenvolve, qualquer político está convidado a participar. Esquece. Porque às vezes o pessoal fala que é... Não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que a gente faz lá realmente é para ajudar pessoas, né? E aí, às vezes o cara acha, isso não tem a ver com política. Isso tem a ver com um trabalho que é feito. Humano, e para esse trabalho, qualquer pessoa, qualquer um, sendo político ou não, eu falei político, mas qualquer um é bem-vindo para ajudar. Eu preciso de ajuda. Então, assim, essa ajuda ela pode vir de qualquer um, quer dizer, qualquer pessoa de bem que queira ajudar. Né? Claro, se o cara chegar lá com intuitos diferentes, não, agora, para ajudar, né, eu não tenho problema algum. Mesmo quando eu fui candidato, eu falava assim, não, eu preciso de ajuda aqui. É porque, antes de mais nada, é um trabalho social, né? Sim. A verdade é, você começa a se envolver com certas coisas, igual o trabalho que começa com a associação de moradores. Não sei se você passou por isso lá, né? As pessoas procuram a associação de moradores com as suas demandas e você vai se envolvendo naquilo, vai se envolvendo e vai crescendo. Dali você já pula para um centro comunitário, não sei o que, quando vai ver o negócio cresce. Mas você não está necessariamente pensando na política, né? Nessa política que a gente conhece. Você está pensando na questão local mesmo, né? E desenvolver aquilo ali. E falando de questão local, que a gente está falando muito disso do social. Mas tem a questão cultural também, que é também, porque em Cosmos, em especial, que eu esqueci de mencionar isso, porque assim, você precisa do social, mas você precisa do lazer, você precisa da cultura. Eu dou um exemplo, não vou falar o nome da idade da minha mãe, não, que minha mãe fica braba quando eu falo a idade dela. Eu falei no último podcast, eu falei a idade dela. Mas já era. Grupo, não, mas se eu falar hoje de novo, ela vai me matar. Buscar o último podcast. No último podcast eu fui falar, ela brigou no grupo da família, ela me deu no esporro daquele. Tá falando demais. Mãe, pode deixar que hoje eu não vou falar a sua idade, não. Já pediu desculpa? Mas assim, minha mãe trabalhou, cara, a vida dela toda, ela é aposentada já há bastante tempo. Ela tem que aproveitar a vida que ela tem, a aposentadoria que ela tem. Então a região, ela precisa oferecer isso para os idosos, mas para todo mundo. É isso aí. Ali oferta muito pouco. Você não pode chegar e pegar a tua vida toda se dedicando a alguma coisa e você não ter dentro da sua área ali opções que dirão um pouco de lazer, né, de cultura, que você possa se divertir. Que, aliás, é muito carente na nossa região, né? E aí a gente conseguiu, né, aí quero um abraço pro Souza Júnior, né?
junto lá com o Souza Júnior, que é o presidente da Unido de Cosmos, que Cosmos tem uma escola de Não samba sabia. também. É mesmo? Tem, Não fazia nem tem, eu ideia. acho que é uma das mais antigas da Zona Oeste, mais velhas da Zona Oeste. Mas no desfila é mais... Desfila. O quê? Quarta divisão? Desfila. Inclusive subimos, conseguimos subir da série, fomos para a série bronze. Nós estávamos no grupo de acesso, perdão, no grupo de avaliação, fomos agora para a série bronze do desfile. Desfila lá no Intendente, agora até mudou, né? Ah, tá. Agora mudou. Mudou. Isso. E nós só não ganhamos, aí vai um convite para a população também de Cosmos, porque eu acho que tem que ser 400 e poucos componentes, né, que tinham que ter. Faltaram 16 componentes Pra chegar aos 400. para chegar ao número mínimo, e isso fez com que a gente perdesse ponto. Então, perdemos pontos em questão de número de componentes e não fomos campeão do grupo por conta disso. Poxa. Mas aí ficamos, eu acho que, não lembro agora, acho que foi em quarto lugar, ficamos o quinto, me fugiu a Os mente ensaios agora. era onde? Então, na própria quadra lá, tem a enquadra da União Tem. de Cosmos. Mas aonde? É perto da rua do Redondo? O que é? Então, antiga Rua 3 de Cosmos, não sei se você conhece ali Ah, Rua bem. do Mercado. ali. Rua do Redondo é a Rua 5, né? Rua Cosmos. Eu falo Rua 5 que eu quem é conheço como antigo Rua lá 5. conhece com números, né? Então, a Rua 3, que é Iguaraçu o nome da rua. Ah, tá. Iguaraçu, é a rua da escola de samba. E era outro projeto que estava também quase parado. Mas tinha o nome do Ilha lá também. Na verdade, o Souza me convidou para um projeto para que a gente fizesse a escola renascer e conseguimos, né? É muito difícil ainda Agora, também. 2024, vai estar na série É um desafio maior, porque agora são 600 componentes. Eita. Então, eu quero convidar a população de Cosmos aí a nos ajudar. Cosmos não, né? Que a escola não é de Cosmos. A escola é de Cosmos, de Uaíba. Mas a população de Paciência. Cosmos também mudou bastante, né? A população mais envelhecida ali, eu acho que... Sei lá, porque veio muita gente de fora pra ir pra Cosmos, né? Eu tava até batendo um papo com uma menina, ela trabalha com um negócio de marketing digital, né? Eu esqueci o nome dela. E ela não conhecia o Clube do Cosmos, né? Aí eu falei, você não conhece? Você mora aqui mesmo? Ela, moro já Então, não sei mora quantos do anos. lado. E não conhecia o Clube do Cosmos. Então as pessoas não conhecem. E a escola de samba, muitos não conheciam, pelo trabalho, talvez pela falta de trabalho. Falta de trabalho é ruim falar, porque talvez eu seja desrespeitoso com quem estava antes lá, né? Mas também não estava funcionando, talvez, da forma que precisava funcionar. E veja bem, eu sempre falo, foi um projeto que eu me envolvi, mas não é que eu fiz mágica para... Não. Eu me envolvi, eu sou só mais um elo ali. Na verdade, toda a população que entendeu... são 400. A gente só conseguiu mostrar para a população, caramba, a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso dá pra gente ainda. E aí eles acreditaram. Credibilidade, que nós falamos no começo. Credibilidade, isso mesmo. Né? Credibilidade. E aí a pessoa enxerga a credibilidade em uma coisa e a partir dali você consegue fazer funcionar. Ô, Bom, uma pergunta. Não me deixa falar não, que eu falo pra calma Ele é aí. bom de papo, o cara é bom de papo. Bom, esse aqui é o podcast Becos e Saídas. Marcelo Barbosa, Giovanni Janeiro, William Barcelos aqui como nossos convidados. E, Marcelo, agora é a hora do recado aí, cara. Se tu tiver alguma coisa. Então, você que tem vontade de ajudar o podcast Becos e Saída, vou deixar o número do Pix, que é 98273-2158. Ou CPF 091-632-507-56. E deixar aqui um agradecimento para o Descartável de Palmares, que de vez em É quando isso dá que eu uma ia falar forcinha agora. aqui. Aliás, o Descartável de Palmares, estava conversando com o proprietário lá e com a proprietária, disseram que daqui para frente um pouquinho, ele vai fazer uma promoção para quem é seguidor aqui do Becos e Saídas. Não deixe de se inscrever. Entendeu? Hein? Então não esqueçam isso aí. E curtam. Isso. Manda um abraço também pro pessoal lá do Salão e Cabeleireiro, Salão e Barbearia do Digão, o JR. Digão, um abraço, irmão. Tamo junto sempre. Alô, você mora no meu coração. Aproveitando também, agradecer, não sei se o Marcelo já agradeceu, rapaziada, já deve ter agradecido, mas eu queria agradecer também toda a repercussão do nosso primeiro episódio. Isso. Né? Tivemos aqui com o André Mansur, historiador, jornalista e tal. Teve uma grande repercussão. Acompanhou? Pô, o pessoal elogiou bastante. Conhecia tudo de Campo Tudo Grande. de Campo Grande mesmo. O cara é fera. Eu aprendi com ele, né? Né? Aprendi. Bom E aí demais. o pessoal elogiou bastante e repercutiu bastante nos grupos de WhatsApp, no grupo Instagram, Facebook. A Luta Continua. Deixa eu lembrar que senão depois a gente apanha. Luta Continua. Os caras da Rua de Barro e também do Face. Pessoal do Campinho da Antiga.
Rapaziada do Campinho da Antiga, obrigado aí pela moral, pela repercussão aí do nosso trabalho. Um abraço a todos vocês aí. Bom, vamos voltar aqui para a entrevista. Fala, responder o que você estava falando aí. Fazer uma pergunta. Fala um testemunho de uma dessas crianças aí contigo aí. Tu é um cara que é presente na vida dessa meninada aí. Tem alguma criança ali que tu tem uma afinidade maior que para conversar com? Tio? Você acaba se envolvendo com todo mundo. Eu adoro crianças, né, cara? É engraçado. Eu não tenho filhos, mas eu adoro crianças. Adoro mesmo, assim. Eu me envolvo sempre que eu gosto de estar no projeto. Eu tô até sentindo um pouco agora, porque eu tô numa demanda de trabalho muito intensa. E isso está me consumindo no ponto que eu não estou conseguindo acompanhar o projeto como eu gosto. Pena. Eu até fui esses dias lá, pedi para os pais, desculpa, eu não estou conseguindo vir aqui. E para mim faz falta. Porque é mó barato você se envolver... Arrancar sorriso. Arrancar sorrisos. E mais do que isso, você qualificar. Porque assim, as crianças... Vamos falar do Bombeiro Mirim. As crianças chegam, cantam o hino nacional. Sempre que chegam, elas cantam o hino nacional. E hoje elas sabem cantar. Na última vez que eu fui no Bombeiro, a gente tirou o som lá, elas cantaram sozinhas. E no começo, porque é um ciclo, a gente faz turma de 5 meses, né? Mais ou menos. E quando elas iniciaram, elas não sabiam cantar. Hoje elas cantam o hino. E os pais são cobrados para que acompanhem seus filhos. O uniforme do Bombeiro Mirim, a camisa lá, porque a única coisa que a gente cobra, eu acho que é R$20, né? Uma camisa que é feita, e a gente só cobra esse valor porque não tem como eu disponibilizar pagar a camisa para todo mundo. Mas a gente orienta que as próprias crianças lavem seus uniformes. A gente orienta que eles aprendam a ter responsabilidade e disciplina. Então, assim, eu tenho 2 afilhados que fazem parte do projeto. E foram lá do início, porque o que a gente faz também? Quando termina o ciclo, a criança que quer continuar, ela pode continuar. A gente gradua essa criança, ela acaba ajudando as outras crianças novas que participam do projeto. Poxa, interessante. E lá, assim, não é brincadeira, não é diversão. Realmente elas são qualificadas, porque muitas chamadas do bombeiro são para pequenos acidentes que poderiam ser evitados. Então a criança aprenderia a se comportar em situações que acontecem no dia a dia. Sim, por exemplo, a minha sobrinha de 10 anos, eu tenho até um vídeo dela, a gente tem lá a simulação do bujão, né? Com fogo lá, como se estivesse vazando e incendiando ali. Ela vem ali com o dedo, ela interrompe ali o fogo e fecha o gás. Com maior tranquilidade. Coisa que até eu tenho medo de fazer. Ela faz lá. Eu faço. Ela faz com maior tranquilidade. Mas isso é treinamento que eles passam. Como é que é esse Bombeiro Mirim? Começa às 7 da manhã, vai até meio-dia? Então, esse horário uma aí? vez por semana, 7 horas da noite, às quartas-feiras, lá no Clube do Cosmos. Nós vamos até formar uma turma agora, salvo engano, é dia 31 de maio, é o dia da formatura da última turma. Mas assim, por exemplo, a criança que chegar lá nessa próxima quarta-feira, ela pode assistir a aula já. Porque embora ela vai pegar um trecho do final, mas ela já vai interagindo com o grupo ali. Mas como é que ela faz? Ela vai lá, fala... Vai lá e faz a inscrição. Quer dizer, não a criança, né? O responsável precisa ir, porque existe uma ficha, a ficha é preenchida, o responsável preenche. E como é que vocês divulgam isso? WhatsApp? Nós tínhamos época, nós até paramos um pouco de divulgar. Porque tinha tanta criança, tanta Demora criança. não acompanhava a oferta. Porque qual o problema de... Eu falei até sobre isso aqui mais cedo. Eu falei assim, para fazer tem que ser bem feito. E eu falo isso com todo o grupo. Até eu sou chato. Por que eu digo que eu sou chato? Porque muitos são voluntários, cara. Os caras estão lá fazendo de graça. E eu pareço aquele patrão chato que às vezes cobra pra caramba. E às vezes eu sou assim até demais. Mas por quê? Porque a gente tenta focar na excelência. Eu sempre falo assim, e até eu converso muito com o Sensei Thiago, que esse é o mestre de judô e de jiu-jitsu. A gente fala o seguinte... existe o preconceito. Às vezes no judô e no jiu-jitsu, o pai fala, pô, é de graça ali. De graça, não vou colocar não. Então a gente bota o nosso projeto de alto nível. Não é porque é alto nível mesmo. Inclusive o que a gente faz? Esse professor, esse Sensei, ele tem uma academia particular que é dele, que ele dá aula. Né? E é próximo. E ele tem a mente tão aberta em relação ao projeto, que ele acaba concorrendo com ele mesmo, teoricamente. Lógico. Né? Mas ele entende o que a gente está fazendo para a população. E aí, o que a gente faz? A gente circula, às vezes, visita algumas academias para que aquelas crianças que fazem gratuito, elas possam competir com alunos que pagam e também treinam em alto nível. As nossas crianças competem
E foram medalhadas nas últimas competições. Hein? Foram medalhadas. Tivemos medalha de ouro, de prata, foram medalhadas. Então, assim, porque a gente cobra um alto nível. Não dá para você fazer um projeto e falar assim, e aí talvez essa é a diferença do projeto político. O cara que faz o projeto político, ele quer fazer só um projeto para ganhar aquele votinho ali. Para falar que tem alguma coisa. Não, nós não queremos nada disso. Vou te falar uma coisa que é interessante mesmo. A gente visa a excelência. Realmente mudar a vida. Se você quer mudar a vida, você tem que fazer o possível para isso. Então essa é a visão principal. Tem que ter sequência. Transformar, né? Sim. Esse é o nível que a gente faz lá. Aí, o bombeiro, voltando para o Bombeiro Mirim. Às vezes a gente faz simulação com fogo ali. Então existe toda uma preocupação com a questão da segurança. E aí você tem muitos profissionais envolvidos. Então o número de crianças, você não pode só colocar crianças ali. Você tem que ser um número que aqueles profissionais envolvidos ali na atividade sejam suficientes para fazer uma atividade em alto nível e com total segurança. Então essa é a preocupação. De fazer algo sempre bem feito e com visando a segurança também, né? Exatamente. E é aquela coisa, né, cara? Quem está recebendo, né, merece o melhor, né, cara? Sim. A verdade é essa. A gente não pode nunca deixar de pensar nisso. É o que você falou. A diferença de um projeto político, um projeto desse tipo, um projeto social de verdade é isso. O que você vai entregar, a pessoa que vai receber o que você vai entregar, merece aquilo ali. Aquela qualidade, aquele empenho. Né? E sobre até o que você falou de você estar presente, isso é ótimo porque você sente o calor da gratidão das pessoas e você está fazendo aquilo ali. Isso é muito bacana. E é legal a forma que as crianças falam. Isso aí. Eu mencionei até que eu fui palestrar lá para as crianças sobre a questão de segurança. Me surpreendeu o envolvimento das crianças. Isso. Quando eu falei questão de segurança, óbvio, falei numa linguagem que elas pudessem entender, falei sobre a questão que no telefone, né? Porque às vezes a pessoa se passa como criança para conversar em mensagem com outra criança, em redes sociais. E aí foi interessante que eu fazia perguntas e elas participavam de uma forma muito intensa. E às vezes parece até te olhando com admiração. Uhum. Né? E quando você vira referência para alguém, e eu já virei referência porque você perguntou eu já fui procurado como referência. Claro. Pessoas falando que queriam ser como eu. Poxa, que bom. E quando você ouve isso, cara... Então, isso aí não tem preço, não tem irmão. preço. Não tem projeto político que compre isso aí. Não tem preço mesmo. E aí você fala assim, caramba, porque eu sou ser humano, cara. Falar para você que eu nunca pensei em desistir, eu vou mentir. Não, lógico. Pô, teve uma época que eu estava muito desgastado, eu estava muito estressado, porque assim, eu tenho problemas como qualquer ser humano, normal, né, cara? Pô. Eu tenho problemas familiares, eu sou um cara normal, eu sou um cara do mundo. E aí, às vezes você está super com a cabeça mil com um monte de coisa, com dívidas, com um monte de série de problemas, e tu fala, caramba, eu tenho que me preocupar com isso ainda. E tu fala assim, cara, eu acho que eu vou desistir, cara, porque eu não tô com forças. Eu perdi minhas forças para continuar. E aí quando você lembra ou ouve uma criança falar isso, falando, calma aí. Renova, né? O caminho é esse, cara. Eu tô no caminho certo. Tá no caminho certo. Eu tô no caminho certo, eu não posso parar. Essas pessoas já acreditam nisso. Eu não posso, essa credibilidade que eu conquistei, eu não posso perdê-la. E é uma responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Ele é o cara do coração de Cosmo, coração gigante. Pô, já me falaram isso, cara. Já me falaram isso. Eu não sei se meu coração é gigante, eu acho que eu sou normal. Talvez eu acho que as pessoas. Eu acho que as pessoas que fazem pouco. Tu foge o que é normal ali. Eu acho que as pessoas fazem pouco. Hoje em dia as pessoas não estão se dedicando mais assim, não. Hoje em dia o cidadão ele tá buscando mais o egoísmo mesmo, o tempo dele mesmo, buscar resolver a vida dele ali. É trabalho, casa e dormir, mais nada. Tá todo mundo preso numa rotina. E talvez esse seja o nosso maior problema. Eu vejo isso toda hora. Cada um só pensa no seu cada um. As pessoas pensam muito em si próprio. Mas é bom também a gente frisar que tem muita gente que pensa no coletivo. Isso é bom. Não, sim, mas eu também não recrimino essa pessoa que hoje em dia, vamos supor, as coisas são muito caras, né? O pai mesmo, o chefe de família, ele está sempre atrás de dar uma coisa melhor para a família dele. Ou para, sei lá, para si próprio, né? Aí o cara acaba só se dedicando àquilo aí, ao trabalho e à família. Só rapidinho adendo aqui, eu falei que eu não ia falar nomes assim, porque são muitas pessoas. Mas eu vou falar o nome de uma pessoa, até porque eu vim, né, através dele está aqui. O Cleiton. O Cleiton é um cara que tem problemas pra caramba, como eu sei porque eu conheço alguns problemas dele, mas é um cara que se doa, que se dedica ao próximo de uma forma absurda. É difícil você ver, assim, eu tenho várias pessoas no grupo que são assim também, mas eu queria tocar o nome dele, porque eu né, conheci vocês através dele, e ele é um cara,
um dono de um restaurante amigo meu. William, eu vou fazer uma feijoada esse final de sexta-feira agora. Eu sei que tu tem projeto aí. Cara, que eu vou separar algumas feijoadas aqui para você poder doar para pessoas que você precisam. Eu liguei e falei, Cleiton, olha só, cara, eu tô trabalhando, tô enrolado, mas um amigo foi me doar feijoadas. Tu tem como lá pegar essas feijoadas aí e a gente levar para as famílias que precisam? Ele tá agora, ele já pegou o carro dele, já foi. Então, assim... Cleiton é pau pra toda obra. Exatamente. Pô, Então, o Cleiton, eu faço atividade física com ele lá. O Cleiton é o cara popular demais, filho. É bom dia, boa tarde. Te vê na rua, fala, ou alguém fala com ele. Às vezes a pessoa tá quietinha ali, sério. O Cleiton vai lá, aperta a mão, dá um abraço. E ele me emocionou. Com as palavras dele falei, né, do vídeo que ele fez. Foi bem emocionante, mas assim, é um cara que não dispensa comentários, né? Senão eu teria que fazer outro podcast pra falar da... depois a gente faz. Pô, tem figuraça. Bom, pelo que a gente tá vendo ali, a gente tem pouco tempo de bate-papo ali. Porque se deixar eu falar, eu vou falar com as 3 horas. É um cara bom de papo. A gente falou de política, a gente falou do cidadão William, do policial William, do que ele faz, do que ele tenta realizar lá, o que ele pode fazer mais um pouco. A gente sempre pode um pouquinho mais, né? O William nunca tá no extremo, né? Sempre tem um gásinho a mais ali, né? Desculpa, até rapidinho de cortar. A gente não tem um foco, a gente tem um foco com as crianças, é óbvio. Mas o foco é o que puder fazer. Teve um dia que uma amiga virou amiga, né? Ela, William, eu tô com uma ideia aqui, eu tô com isso, consegui esses recursos. Vamos fazer um projeto com os animais? Eu falei, vamos. E ela me olhou assim, ela não acreditou. Por quê? Porque eu falei muito, eu concordei muito fácil. E ela veio cheia de mapa, cheia de papel, para tentar me explicar. Eu falei, cara, calma, eu vi teu coração é bom, tu quer fazer o bem, vamos fazer então. E ela se surpreendeu, porque ela falou que levou isso para um monte de gente, todo mundo disse não para ela. E a gente conseguiu doações e fez uma atividade para animais lá. Mas em Cosmos também? Em Cosmos. Caraca. Nós fizemos lá, conseguimos fazer um monte de coisa lá para poder ajudar. Então, assim, o que é bom tem que ser multiplicado. Isso aí. Bom, gente, faltando um pouquinho para acabar. Vamos deixar o William fazer as considerações finais dele, depois a gente encerra, Marcelo. Show de bola. Queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade. É sempre bom a gente falar um pouco das coisas que são feitas é importante, porque a gente acaba motivando outras pessoas. Eu acho que a gente vive com motivação. Motiva as outras pessoas a fazerem também. Isso. E ajudarem, porque sozinho ninguém faz nada. Eu não faço nada sozinho. Isso é intuito. Eu dependo de muita gente. Então, eu quero agradecer a vocês a oportunidade. Agradecer a cada uma das pessoas que nos ajudam lá, porque são muitas pessoas. Continuem nos ajudando, continuem acreditando. Por mais que nem sempre o resultado seja o que a gente quer alcançar, mas se você alcançou 10%, já é 10% de algo que você fez de bom. Tá fazendo a diferença. Fazendo a diferença. Então, assim, quero agradecer a todos que colaboram, que participam, toda a diretoria do Cosmos, todas as pessoas envolvidas nos projetos, todas as pessoas que realmente se dedicam para fazer isso funcionar, que são muitas pessoas. E quero convidar a quem não conhece para lá participar e conhecer lá o nosso projeto lá no Clube do Cosmos, o principal no Clube do Cosmos, mas nós temos alguns outros que vocês vão conhecer depois. Bom, então é isso, gente. Fechamos. Temos aqui a presença do William Barcelos, que faz um trabalho muito interessante, um trabalho bacana lá em Cosmos, que a gente ainda vai ter a oportunidade de ir lá para ver pessoalmente, que ainda não fomos, mas vou lá. Vamos marcar direito para a gente ir lá, né? Esse é o Becos e Saídas, né? O podcast da nova geração, vamos dizer, né? E é isso, a gente espera que tenha agradado novamente. Pessoal nas redes sociais aí, por favor, ajuda a gente a fazer esse trabalho bacana. Se inscreva no canal, hein? Mandar um abraço pro Tonho lá do Margarida, Projeto Abençoado também, que faz um trabalho lindo também lá no Conjunto Campinho. Um abraço, Tonho, tamo junto, irmão. É isso, gente. Marcelo, agora é contigo. Gente, obrigadão aí a todos. Você que para de madrugada, de dia ou de noite, seja lá o que for, peço que você deixe seu comentário, sua curtida, que isso vai fazer valer a pena e muito. Um abração a todos aí. Até o terceiro podcast. Um abraço, gente.